Graça e paz a todos. Amados, nós sabemos quando a gente estuda a Bíblia, existem vários irmãos que a interpretam diferente da gente. E todos são categóricos a afirmar que o Espírito Santo que fala a eles. E sabemos que alguém está errado. Essa é a certeza que nós temos. Existem irmãos que creem que no livre-arbítrio, outros na predestinação. Existem irmãos que creem que se o cônjuge se apartar, nós podemos nos casar com outro. Existem irmãos em Cristo que creem que você só casar na igreja, independente seja igreja católica, igreja evangélica, só um culto religioso, celebração no casamento sem ser no cartório, vocês também estão casados. Ou se tem irmãos em Cristo que dizem, se você não era cristão, você se juntou com a pessoa, está há anos com essa pessoa e veio a se converter, esse casamento já é a primeira aliança. Então, nós sabemos que existem muitas pessoas que se dizem ser cristãs, mas têm várias interpretações diferentes. E se eu creio diferente de vocês e vocês creem diferente de mim, um de nós aqui somos joio. É isso aí, todos nós somos unânimes a entender isso. Um de nós estamos errados. E vamos falar aqui que quando a gente estuda a Bíblia, a gente tem que entender todo o contexto, toda a Bíblia. Por isso que é necessário estudar toda a Bíblia. Sabemos que de Gênesis a Apocalipse, o Evangelho ele é progressivo, meus amados. Então, há uma progressão de Gênesis até Apocalipse. Todas as profecias já estão lá, estão na Bíblia. E muita coisa já aconteceu. Deus não muda. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Mas no Antigo Testamento, os adúlteros eram apedrejados. As mulheres, as esposas de sacerdotes, quando pegavam em adultério, eram queimadas vivas. No Antigo Testamento, dava dízimo. E quem não desse dízimo estaria traindo Deus, roubando Deus. Então, as consequências eram terrenas, eram quase que imediatas. Tanto é que a gente vê lá que, além dos cônjuges adúlteros serem apedrejados, nós vemos pessoas, a rebelião de Corá, que o pessoal foi engolido pela terra. Moisés sentenciava a pessoa ali na hora, quando aquele povo pegou Acã, pegou os despojos que não era para pegar e teve que matar Acã e toda a família deles. Então tudo era feito. Mas hoje em dia, como é que você fala que Deus não muda? Hoje em dia, nenhum adúltero é apedrejado. Hoje em dia, não cai fogo do céu para fulminar a pessoa. Hoje em dia, nós podemos entrar na igreja, mesmo estando em pecado, que a gente não vai ser fulminado, como era na antiga aliança, quando para o sacerdote entrar no Santo dos Santos, tinha que expiar os pecados através de um sacrifício, para que ele não fosse morto. Não muda. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Hoje, ninguém apedreja mais adúltero. Jesus falou, a vingança pertence a mim. Jesus falou que só em olhar para uma mulher e desejá-la no coração, você já adulterou. Então, quem nunca adulterou? Quem nunca olhou para uma pessoa e já a desejou? Olhar não é pecado. Eu admiro as belas mulheres, mas não as desejo. Mas quem nunca olhou e adulterou e desejou? Então, por isso que a gente, hoje em dia, temos que saber interpretar cada versículo em cada capítulo. E ele não se contradiz na Bíblia. Por exemplo, eu deixei aqui anotado aqui, quando falamos da exegese bíblica, temos que prestar atenção em todo o contexto. Por exemplo, Jesus falou deixar os mortos enterrar os mortos, os próprios mortos. Aqui, se não me engano, está em
Mateus 8. Mateus 8... do 18. Vamos começar do 18, ó. Quão difícil é seguir Jesus. Quando Jesus viu a multidão ao seu redor, deu ordens para que atravessasse para o outro lado do mar. Então o mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: As raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Outro discípulo lhe disse a Jesus: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus lhe disse: Siga-me, deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. Então, a gente pega isso aqui, nossa, Jesus foi duro? Jesus falou que ele tinha que largar a família dele? Não. Por quê? Porque vocês vão ler lá no livro de Efésios, capítulo 6, versículo do 1 ao 4. Deveres de pais e filhos. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honre teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criam-nos segundo a instrução e o conselho no Senhor. Então, Jesus, quando falou lá em Mateus 8, não estava dizendo que ele falou, deixa os mortos enterrar seus mortos, para eles largarem a família. Não. Porque Jesus falou que é mandamento do Senhor você honrar teu pai e tua mãe. Jesus, quando falou, deixa os mortos enterrar seus mortos, porque ele não estava colocando Jesus em prioridade na sua vida. Então ele era um incrédulo. Ele era um incrédulo. Então ele era morto espiritualmente. Por isso que Jesus falou, deixe os mortos espirituais enterrar outros mortos espirituais. Tá? E mais, meus amados, nós podemos ver também acerca do casamento. É o que a gente mais gosta de falar. Quando a gente lê Mateus, capítulo 19, versículo 9, muitos se contradizem. Eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher e se casar com outra mulher estará cometendo adultério. Bom, aqui Mateus está falando para judeus. Quem se divorciar de sua mulher e se casar com outra comete adultério. Tá? E o que casa com uma divorciada também comete adultério com ela. Exceto em caso de... Aí tem várias versões que falam imoralidade sexual, relação sexual ilícita, matrimônio falso, fornicação. Então aqui não pode se contradizer. Essa exceção não pode ser no caso de adultério. Essa exceção não pode ser em caso de uma infidelidade conjugal. Por que não pode ser? Porque a gente vai ler agora Lucas 16, 18. Aí a gente vai lá. Lucas 16, 18. Vamos lá. Deixa eu ver se eu acho aqui. Lucas, achei. Até que achei rápido. Lucas 16, 18. Que está escrito assim, ó. Quem se divorciar de sua mulher e se casar com outra mulher estará cometendo adultério. E o homem que se casar com uma mulher divorciada estará cometendo adultério. Aqui Lucas, ele não estava se referindo no caso de matrimônio falso, como em Mateus estava. Aqui Lucas não estava se referindo em caso de namorados, noivos que estão fazendo sexo, não. Aqui ele estava sendo radical, falando do caso de marido e esposa. Entendem? Aqui Lucas estava falando que quem se divorciar de sua esposa, de sua mulher, e casar com outra, comete adultério. E quem casar com uma divorciada, comete adultério com ela. Mesmo ela sendo largada. Então, Mateus estava pregando para judeus. Por isso que naquele versículo Jesus acrescentou, exceto em caso de matrimônio falso, que Jesus sabia que quem se deitava antes do casamento também era apedrejado. Então tem que repudiar, não pode. Aí tem que o quê? Repudiar. Não pode haver esse casamento. O casamento judaico, o que era? O noivo dava o dote ao pai da noiva, ele já estava com um compromisso, casamento.
E mais, eu ainda separei aqui, ó, Marcos, vamos lá, Marcos capítulo 10. Vamos lá, meus amados. Gente, Marcos é antes de Lucas, eu estou procurando Marcos depois de Lucas. Marcos 10. Marcos 10, versículo do 1 ao 12. Vamos lá. A questão do divórcio. Questão do divórcio. Então Jesus saiu dali e foi para a região da Judéia e para outro lado do Jordão. Novamente uma multidão veio a ele e, segundo o seu costume, ele a ensinava. Jesus estava ensinando a multidão. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pôr Jesus à prova. Perguntaram: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher? Notaram? Os fariseus queriam pegar Jesus naquilo. Por isso que Jesus falou na exceção. Os fariseus estavam loucos para pegar Jesus. É permitido ao homem divorciar-se de sua mulher? O que Moisés lhes ordenou? Perguntou Jesus. Eles disseram, os fariseus disseram, Moisés permitiu que o homem lhe desse uma certidão de divórcio e a mandasse embora. Moisés permitiu, tá? E a mandasse embora. Então, Moisés permitiu que o homem lhe desse uma certidão de divórcio e a mandasse embora. Não tá? Lembram lá de Deuteronômio 24, do versículo do 1 ao 4? Se o homem encontrar algo que não gostou da sua esposa, dar-lhe-á uma certidão de divórcio e a mandará embora. E essa mulher, com a certidão de divórcio na mão, se ela porventura vier a se casar com outro homem, ou ela se casando com outro homem, e esse outro marido dela também divorciar dela, e se essa mulher, já no segundo divórcio, quiser voltar para o primeiro, ela não poderá mais voltar, porque ela foi contaminada, porque quando ela se deitou com o segundo marido, houve o adultério. Estão entendendo? Então, o que Moisés lhes ordenou? Foi Moisés que permitiu dar carta de divórcio. Mas essa permissão não quer dizer que é o certo. Eles disseram, Moisés permitiu que o homem lhe desse uma certidão de divórcio e a mandasse embora. Respondeu Jesus, Moisés escreveu essa lei por causa da dureza do coração de vocês. Em Deuteronômio 24. Pela dureza do homem, mandou a mulher embora. O que ele fez com a mulher? Fez com que ela adulterasse, porque ela se casou com outro homem. Mas, no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Deixará pai e mãe, nunca deixará o cônjuge, tá? E os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, todavia, porém, o que Deus uniu, ninguém o separe. Continuando, versículo 10. Quando estava em casa novamente, os discípulos interrogaram Jesus sobre o mesmo assunto. Os discípulos judeus ficaram bolados, né? Ficaram preocupados. Gente, Jesus respondeu, confirmando, Jesus, todo aquele que se divorciar de sua mulher e se casar com outra mulher estará cometendo adultério contra ela. E se ela se divorciar de seu marido e se casar com outro homem, estará cometendo adultério. Jesus foi categórico. E mais, meus amados, eu falei aqui para vocês que Levítico 21, achei. Levítico 21, 7. Vamos lá. Sobre os sacerdotes. Não poderão tomar por mulher uma prostituta, uma moça que tenha perdido a virgindade, no caso que já tinha sido em fornicação, né? Ou uma mulher divorciada do seu marido. Olha, lembra Deuteronômio 24? Porque a mulher que teve um segundo casamento, quando ela foi divorciada do segundo marido, ela queria voltar para o primeiro, não podia voltar, porque ela adulterou, que ela se contaminou.
O sacerdote não poderá tomar por mulher uma prostituta, uma moça que tenha perdido a virgindade, ou uma mulher divorciada do seu marido, porque o sacerdote é santo ao seu Deus. Aí está aqui, considere-no santo, porque ele oferece o alimento do seu Deus. Considere-no santo, porque eu, o Senhor, que o santifico, sou santo. Olha só, meus amados, eu só falei esses versículos para vocês. Só falei esses versículos para vocês. Isso atesta que quem se divorcia e casa com outra comete adultério. Aí vocês vão falar assim, Wellington, e os grandes homens, teólogos, pastores na nossa era, que falam que não. Que uma mulher que foi largada, ela não quis. Que quando há adultério, pode se casar com outro. E quanto aos grandes teólogos de 1800, Calvino, Charles Haddon Spurgeon, eu acho que se fala assim, Charles Spurgeon, são teólogos que falam que no caso de adultério você pode se casar com outro também. Amados, nós temos que prestar muita atenção em estudar a Bíblia. Com muita atenção. Nesses 6 anos de cristianismo, eu me prontifiquei a não ler nenhum outro livro. Eu só estou lendo a Bíblia Sagrada. Só estou estudando a Bíblia Sagrada. Seria mentiroso se dissesse que eu não pesquiso na internet. Pesquiso sim. Porque eu tenho uma responsabilidade de passar para vocês aquilo que vem do Senhor. Seria muito cômodo para mim. Não sou nenhum adolescente mais, mas também não sou nenhum velho. Seria muito cômodo para mim ter um versículo que me permitisse a me casar com uma outra mulher, mesmo sendo da igreja. Seria cômodo demais, gente. Eu ia viver com uma outra mulher. Poderia beijar na boca a minha esposa, fazer sexo com a minha esposa, e não ter o pensamento dizendo que eu estou em adultério. Seria tão cômodo. Eu iria pregar para vocês que em caso de adultério, em caso de abandono, pode se divorciar e casar com outro. Eu teria um maior acesso de pessoas. Eu estaria agradando tantas pessoas. Mas não existe, meus amados. Não existe. Vocês acham que eu sou tão assim, cabeça dura, de querer brigar com tudo e com todos? Não existe. Queria que tivesse. Porque eu estaria bem com o Senhor. Mas não tem. Seria tão bom que tem tantas pessoas que entram no canal que estão tristes, estão se sentindo só, desamparada. Seria tão bom se eu tivesse uma palavra aqui e dar para vocês, vocês podem se casar com outro, Deus abençoa. Mas aí o que adianta? Vocês vão se casar com outro? Vocês vão perder, vocês não vão ser salvos. O rico e o Lázaro. Quando o rico e o Lázaro morreram, o rico chegou para pai Abraão, molha a ponta da minha língua, eu estou com sede. Mas Abraão falou que não, na vida você teve tudo do bom e do melhor, rico. Enquanto Lázaro sofreu. Agora é vez de Lázaro. Então, meus amados, o que adianta ganhar o mundo agora? Quem falou para vocês que Deus não faz milagres? Quem falou para vocês aqui desanimarem? Porque um está 2 anos, 6 anos, 10 anos no deserto. Não desanimem. O casamento é promessa de Deus. Não é uma van. Vocês vão ficar pensando, será? Não existe será. Nós não estamos agindo assim, nós não estamos colocando Deus na parede, não. É promessa de Deus. Se Ele falou, se vocês se casarem com outro, vocês estarão em adultério. Se Deus fala que vocês são uma só carne, o meu corpo não pode viver sem a minha cabeça. Se me faltar um braço, eu vou continuar vivendo. Mas vivendo, faltando o braço. Então nós somos uma só carne. Nós temos que estar juntos. Mas Deus nos endureceu o coração do nosso cônjuge. Isso é pra gente, meus amados. Para nós buscarmos o Senhor de todo o coração. O resto Ele fará. Creiam nisso, meus amados. Creiam nisso.
Isso não é uma utopia. Não, isso aí é promessa de Deus. O cônjuge de vocês pertence a vocês, mesmo eles estando casado com outro. Não caia na mentira de Satanás para vocês desanimarem. E outra coisa, não sigam homens, tá? Não é só porque eu estou falando essas palavras para vocês, vocês têm que achar que eu sou o cara. Não, para com isso, vocês vão pecar fazendo assim. Eu vejo pessoas, eu gosto do pastor tal. Não, para com isso, gente. O pastor de vocês se chama Jesus Cristo. Eu, vocês, somos tudo iguais, pecadores, entende? Como disse ali como dizia ali, diz ainda, né? Um outro Walter, comedores de rapadura, entende? Mas nós aqui estamos para ajudar um ou outro. Quando vocês enviam o feedback aí de vocês aí, escrevem uma coisa na mensagem, isso me ajuda também, tá? A pesquisar, a ensinar vocês, tá? Não desanima não, gente. Fé em Cristo, tá bom? Fica os irmãos na paz de Jesus.